Olá, bem-vindos ao canal do Shalit Club. É um prazer estar aqui com vocês e principalmente podendo partilhar algumas coisas que Deus gerou no meu coração, alguns princípios bíblicos que também nos conduzem à transformação e também à vivência através do mover que a unção de governo gera sobre nós. Eu queria partilhar com você hoje aqui um pouco a respeito do texto de Juízes, capítulo 6, onde diz assim no versículo 1: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E diz aqui ainda que os midianitas prevaleceram contra eles, de maneira que aquilo que eles semeavam, vinham os midianitas na altura da colheita e saqueavam toda a colheita deles. Aquilo que eles construíam como suas próprias casas, habitações e os seus projetos a nível de trabalho, vinham os midianitas e roubavam ou destruíam, queimavam a fogo aquilo que eles tinham feito. E durante 7 anos, inclusive, eles tiveram que se esconder nas montanhas, nas cavernas, nas grutas. Ou seja, deve ter sido 7 anos bem difíceis na vida do povo de Israel durante esse tempo. Mas diz aqui, no versículo 6, que Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. E tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou a eles um profeta dizendo para eles: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa de servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e de todos quantos vos oprimiam. E expulsei diante de vós e vos dei a sua terra. E disse o Senhor: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, cuja terra habitais, contudo, não destes ouvido à minha voz. Uma coisa que eu quero te mostrar aqui ainda dentro desse texto é que a primeira reação deles diante daquilo que eles estavam a passar era clamar ao Senhor, clamar por socorro. Isso é o que acontece com muitas pessoas hoje. Diante das aflições, diante das problemáticas da vida, diante das perdas e dos prejuízos, a tendência é voltar ao Senhor e clamar a Ele, sem entender a origem da problemática. Qual foi a origem? Diz ali logo no versículo 1 que eles fizeram o que era mal ao Senhor. Ou seja, o resultado daqueles 7 anos foi a decisão de fazer aquilo que era mal perante o Senhor. Mas eu não quero me deter aqui na problemática, eu quero aqui falar a respeito da solução. Se você hoje está vivendo a mesma realidade deste povo, plantar e não conseguir colher, ou diante da colheita ser roubado, ou se você está construindo e diante da construção perdeu as forças, ou alguém está tentando tirar de você aquilo que você está construindo, seja como patrimônio, seja como projeto ou sonho, eu quero que você entenda, dê os passos que esse povo deu. Em primeiro lugar, eles clamaram ao Senhor. Se você clamar hoje a Deus, certamente Ele vai estender a sua mão de poder e o seu braço para te abençoar, como também mudar a sua história. O segundo ponto interessante é entender o processo de Deus. Viu que Deus enviou para eles, diante do clamor, um profeta. Você não precisa que um profeta venha até você, mas você precisa entender o poder de uma direção profética. Aquela pessoa disse para eles, tão simplesmente através daquela frase, que Deus já havia libertado eles, livrado eles de todo mal, dado a terra para eles, mas diante de tudo isso, eles preferiram não dar ouvidos à voz do Senhor. Ou seja, aquele profeta estava dizendo: se arrependam da vossa desobediência e volte aos caminhos do Senhor. Então, o segundo aspecto aqui é: atente para a direção profética, ouça a voz do Senhor, aquilo que Ele quer que você faça. Se é se arrepender de seus maus caminhos, se é mudar de direção em relação ao caminho que você está hoje e que não foi projetado por Deus. Hoje, entenda isso. Ouça a voz profética e seja ousado em obedecer a Deus para que você veja a solução vindo para a sua vida. E, por fim, o que é que Deus fez? Deus preparou um libertador e eu queria mostrar algumas coisas inusitadas, porque eu acredito que se você está ouvindo hoje este vídeo, é porque Deus também quer te usar como um libertador para a sua própria casa, para a sua família, para os seus negócios, um libertador para a sua própria geração. E nós encontramos aqui em Juízes 6 um famosíssimo personagem bíblico chamado Gideão.
ele estava malhando o trigo no lagar. Uma coisa bastante inusitada, porque o lagar não se usa para malhar o trigo. O lagar se utiliza para estar tratando as azeitonas e fazer o azeite, tratando as uvas e fazer o vinho, mas não se trata do trigo, não se malha o trigo no lagar. Então por que ele estava fazendo isso? É porque, como todo o restante da nação, ele estava se escondendo o seu patrimônio, com medo dos midianitas, ou da invasão, do ataque dos midianitas. E o anjo do Senhor, quando vai falar com ele, a saudação do anjo é: o Senhor é contigo, homem valente. Não é inusitado isso? Alguém que está se escondendo com medo do seu inimigo ser chamado de valente? Por que isso aconteceu? É porque tão simplesmente Deus olhou para Gideão com os seus próprios olhos e não como Gideão se olhou. Mas Gideão não entendeu essa saudação e continuou dando desculpas e dizendo: mas por que nós estamos passando por tudo isso? Será que o Senhor nos abandonou? Eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família é a mais pobre, né? E isso tudo gerou parece que um sentimento nele, na sua autoestima, de baixa autoestima, de incerteza e de insegurança. Mas o anjo do Senhor não se preocupou com a insegurança, a incerteza, o medo, a preocupação dele, ou a conversa de querer culpabilizar Deus ou os outros. Não, o anjo do Senhor olhou para ele e falou assim: vai nessa tua força, porque hoje eu livrarei a Israel. E é interessante nós vermos aqui que Gideão, ele foi nessa força. Força essa que não era simplesmente de Gideão, força que vinha do Senhor, força que vinha de Deus, porque Deus havia escolhido ele para trazer a transformação para a sua nação, para a sua família, para a sua própria vida. E o resultado, sabe qual foi? Quando você continuar lendo Juízes 6, você vai ver que Gideão, ele com apenas 300 homens, venceu o exército dos midianitas. Uma coisa que era impossível de acontecer naquele tempo e somente através da unção de Deus sobre a vida dele poderia acontecer. Então eu creio que Deus também quer te usar dessa maneira. E para isto, como Gideão, você não pode olhar para a sua vida ou para a sua condição com os teus próprios olhos, mas você tem que ver como Deus te vê. Você não pode continuar reclamando das circunstâncias e das situações que estão à tua volta, pensando que Deus te abandonou. Não, Deus escolheu você para trazer transformação para a sua casa, para a sua família, para a sua geração, lá no seu trabalho, em relação às tuas finanças. Por isso hoje, toma a tua posição diante desta unção de governo que Deus já liberou sobre a tua cabeça e faça aquilo que você tem que fazer. Deus já te chamou e te escolheu para este propósito. Então você entendeu aqui algumas coisas bastante interessantes? Primeira delas, se você está fazendo alguma coisa de mal, de errado perante o Senhor, arrependa-te hoje e seja ousado. Tome a decisão de obedecer a Deus, de ouvir a voz profética que já está revelada pela palavra e obedecê-la para que você tenha sucesso e prosperidade em tudo aquilo que você fizer. Segunda coisa que eu quero te mostrar é: olhe para si mesmo de acordo com a visão que Deus tem, não com os teus próprios olhos. A visão que Deus tem a respeito de você é muito maior e muito melhor do que aquela que você tem a teu respeito. Então, que você hoje possa fluir através da unção de governo, estabelecer esses princípios na sua vida e a partir de hoje começar a mudar o teu presente e construir um futuro bem melhor em nome de Jesus. E assim, gostaria de pedir ainda para você, antes de terminar esse vídeo, que você possa subscrever o nosso canal, também dar aí um gosto, porque tudo isso mostra para o YouTube que é relevante este assunto. E se ele for relevante para você, com certeza também você pode partilhar a outras pessoas que precisam ouvir a respeito dessa verdade e quem sabe hoje também vai começar uma mudança na vida delas. Então eu conto contigo nesse sentido e te agradeço por ter me ouvido nesses breves momentos, tá bom? Fica na paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.